Tem ainda novidades sobre o Palmeiras com o torcedor alviverde na bronca com Abel Ferreira. Será que a crítica é justa? Bora falar também sobre o Palmeiras, que está otimista em relação à renovação de contrato de Abel Ferreira até 2027. O Sporting definindo, pelo menos temporariamente, seu técnico, informação que interessa ao Palmeiras. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Botafogo, que vai acatar a decisão da CBF em relação à marcação de Palmeiras e Botafogo para o dia 26 de novembro, 4 dias antes da final da Libertadores da América. A CBF havia anunciado isso no início dessa semana. O Botafogo relutou com a ideia porque não queria enfrentar o Palmeiras às vésperas da Libertadores da América, mas foi convencido de que não há outra alternativa. Quero contar agora que Endrick, ex-atacante do Palmeiras e da seleção brasileira, anda vivendo fase ruim na Espanha. Ele completa amanhã um mês sem ser utilizado pelo Real Madrid. São 4 partidas consecutivas em que ele vai para o banco de reservas e não ganha nenhum minuto. Jogos contra Vila Real, Celta, Borussia Dortmund e Barcelona, todos por opção de Carlo Ancelotti. O jornal AS da Espanha chegou a brincar com a situação, dizendo que o Endrick se tornou um jogador invisível. Atleta avaliado em 65 milhões de euros, jogador da seleção brasileira que não atua desde a última partida dele contra o Lille, 57 minutos numa derrota da Champions, jogo marcado para 31 de, deixa eu só confirmar a data direitinho, faz exatamente um mês que ele não entra em campo. Situação delicada para um atleta que inclusive garante bônus ao Palmeiras toda vez que ele entra em campo e marca gols, o Verdão se beneficia. Hora de falar sobre o Sporting de Portugal, que tem a ver com o Palmeiras. Vocês sabem que o técnico do Sporting, o Rubem Amorim, foi contratado pelo Manchester United. Ele assume o lugar que era de Erik ten Hag. Operação que vai custar aos cofres do United 15 milhões de euros. 10 milhões de euros da multa, mais 5 milhões de euros pela antecipação da chegada do técnico. Isso porque o Rubem Amorim precisaria cumprir um aviso prévio de 30 dias. A partir daí o Sporting passa a buscar um treinador. E os nomes de Abel Ferreira e Leonardo Jardim são os preferidos. A grande questão é, o Abel já deixou bem claro que não sairá do Palmeiras antes do Super Mundial de Clubes na metade do ano que vem. Ele quer participar da reta final do Campeonato Brasileiro, sonhando com o tricampeonato nacional, além de, obviamente, ficar para a próxima temporada, onde ele vai ter a chance de, à frente do Palmeiras, medir forças com os principais clubes do mundo, incluindo 12 times europeus. Diante desse cenário, o Sporting encontrou uma solução caseira e vai colocar como técnico interino alguém chamado João, deixa eu pegar o nome direitinho do João Pereira. Ele era o comandante do time B e assume de forma interina. Isso ficou bem claro no comunicado feito pelo Sporting. Não se trata de uma escolha de um técnico, e sim o Sporting ganhando tempo enquanto busca uma solução efetiva. Dessa maneira, não dá para descartar que Abel siga nos planos do Sporting, mas por agora a chance de saída é nenhuma. Só para complementar sobre o Palmeiras, o Verdão projeta a volta de Piquerez para depois da data FIFA. Atleta que precisou passar por uma cirurgia no joelho, estimativa de que só voltaria no ano que vem. Essa volta foi antecipada e a tendência é que ele esteja à disposição para os 5 jogos finais do Campeonato Brasileiro da Série A. Bora falar agora sobre a seleção brasileira. O técnico Dorival Júnior fez a convocação da seleção para as partidas contra Venezuela e Uruguai. Venezuela fora de casa, Uruguai em Salvador. As grandes novidades, a ausência do Endrick, por opção do técnico Dorival Júnior, e a primeira convocação do Murilo, ex-zagueiro do Corinthians que pertence ao Nottingham Forest. O Estevão, jogador do Palmeiras, que não havia participado das últimas 2 partidas porque vinha se recuperando de lesão, está de volta à lista de convocados. Outra curiosidade, vários atacantes, mas só um centroavante. Se é que dá para chamar o Igor Jesus de centroavante, o atacante do Botafogo, vai estar cercado de atacantes de lado de campo. São eles, pela ordem, Rafinha, Estevão, Luiz Henrique, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. O técnico Dorival Júnior optou por não chamar o Neymar,
que está em fase final de recuperação, já até voltou a atuar pelo Al Hilal, mas não tem jogado com frequência por não ter sido inscrito no Campeonato Saudita. Ele tem sido utilizado na Champions Asiática. Você concorda com a ausência do Neymar, com a ausência do Endrick, com a convocação pela primeira vez do Murilo? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Combinado? O Abílio Fernandes, dá-lhe porco, seremos campeões. Deixa eu trazer uma notícia importante sobre o Palmeiras. Já havia contado em vídeo para vocês, vamos abrir a página aqui, ó, é a página da Bet365, mas vou ao lado colocar aqui o blog do Nicola. É rápido, tá? Não vou tomar muito do tempo de vocês, porque eu sei que, como a gente fala de vários clubes, a gente precisa tentar, na medida do possível, atender à vontade de todo mundo. Perto da maior receita da sua história, Palmeiras vê dívida aumentar. Dá uma olhada nesses números, o negócio para mim é chocante. O Palmeiras coleciona uma série de boas notícias no campo financeiro em 2024. De acordo com o último balancete divulgado em setembro, o Verdão acumula receitas de 905 milhões nos 9 primeiros meses do ano. Pessoal, o Palmeiras no ano passado havia faturado menos do que isso durante toda a temporada. Então, em 7 meses desse ano, o Palmeiras já embolsou mais grana do que toda a temporada passada. É possível cravar que o clube terá a maior arrecadação de sua história nessa temporada, acima de 1 bilhão. E tem mais, o superávit até setembro é de 125 milhões, ou seja, entre receitas e despesas, sobraram para o Palmeiras nesses 7 primeiros meses do ano 125 milhões. A dívida com a Crefisa, que já foi de 200 milhões, próxima de 200 milhões, caiu para apenas 5 milhões. E o Verdão ainda tem 345 milhões em créditos a receber. Mas, apesar de tudo isso, o Palmeiras viu sua dívida crescer nesse ano. O endividamento em janeiro era de 579 milhões e alcançou 633 milhões em setembro, crescimento de 54 milhões. Há um problema claro com o fluxo de caixa no Palmeiras, que tem antecipado receitas. No início do ano, por exemplo, Leila antecipou verbas do patrocínio até o mês de setembro. A presidente também recorre a empréstimos bancários de curta duração para cobrir a folha de pagamento. O crescimento da dívida tem alguns outros motivos, como o investimento de quase 200 milhões na contratação de atletas e a entrada de aproximadamente 60 milhões em impostos municipais. Então, só rapidinho para vocês entenderem um pouquinho desse contexto de um time que vive a melhor temporada do ponto de vista financeiro, mas que não consegue diminuir suas dívidas bancárias, tá? Suas dívidas bancárias não, suas dívidas, né? Porque não são dívidas apenas bancárias. Fabinho Bancha, que é membro do canal. Nicola, novidades do meu Palmeiras a respeito de contratações. Fabinho, tem surgido uma série de nomes, né? Hoje até estavam falando que o Palmeiras tentaria dar um chapéu em um jogador que está praticamente contratado pelo Santos para o ano que vem. Vou até pegar o nome para vocês, mas o que eu fui checar com o pessoal do Palmeiras, eu nem postei vídeo, porque eu fui checar com o pessoal do Palmeiras e o pessoal do Palmeiras disse que não tem absolutamente nada nesse sentido. Peraí, deixa eu só procurar aqui. Enquanto isso, só contar uma curiosidade. O Felipe Melo, ex-jogador do Palmeiras, hoje do Flu, que está pretendendo estender sua carreira até dezembro de 25, o Felipe cogita se tornar dono de uma SAF, em parceria com um amigo. Ele está discutindo a possibilidade de compra do Americano de Campos, lá no Rio de Janeiro, tá? Palmeiras de Leila Pereira entra na disputa para contratar Brian Rodrigues, que é alvo do Santos. Essa informação foi publicada pelo portal RTI Esportes e dá conta de que o Santos já tem conversas avançadas para fechar com o Brian Rodrigues por R$550 mil por mês, tá? Uruguaio de 24 anos de idade que está no América do México. Só para lembrar, o Brian Rodrigues foi especulado em vários clubes brasileiros, mas qualquer negociação sempre esbarrou na falta de disposição do América em vendê-lo de graça. Bora falar agora sobre o Campeonato Brasileiro e a chance de classificação de 9 times para a Libertadores da América. Parece maluquice, mas é algo plausível. Você sabe que naturalmente os 4 primeiros do Brasileirão garantem vaga na Libertadores, o 5º e o 6º colocados vão para a pré-Libertadores, certo? Pois bem, o G4, que na verdade é um G6, pode se transformar em G9. Se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil e estiver entre os primeiros, se o Botafogo for campeão da Libertadores e estiver entre os primeiros, isso é natural que aconteça, e se o Cruzeiro vencer a Sul-Americana contra o Racing e estiver entre os 8 primeiros colocados. Nessa circunstância, teríamos 9 times classificados via Campeonato Brasileiro para a próxima edição da Libertadores da América. Algo pouco comum, nem um pouco usual, mas que só reforça a força do futebol brasileiro no nosso continente. Só para lembrar, teremos pela 6ª vez consecutiva
um campeão da Libertadores sendo um clube brasileiro e a quarta final nos últimos 5 anos apenas com brasileiros. O Botafogo e o Atlético Mineiro se enfrentam na decisão marcada para 30 de novembro. Só para completar, se o Campeonato Brasileiro contar de fato com o G9, os principais beneficiados, o Bahia, que é hoje o 7º colocado, e o Vasco da Gama, que é o 9º. Bora falar agora sobre os palmeirenses cornetando Abel Ferreira. É verdade. Nessa sexta-feira, algumas dezenas de torcedores do Verdão usaram as redes sociais para cornetar o treinador alviverde. Tudo porque o Abel Ferreira foi flagrado no GP do Brasil, lá em Interlagos, acompanhando os treinos dessa sexta-feira. Importante lembrar que ele não alterou a rotina do Palmeiras em benefício desse momento espectador. Pela manhã, o Abel comandou o treino do Palmeiras e à tarde, como alguém que tem a tarde livre, foi até Interlagos para acompanhar tudo de perto. Importante lembrar também que o Abel costuma ser um frequente visitador de Interlagos em dias de Fórmula 1. Não nas corridas, mas nos treinos de sexta ou sábado, na medida do possível, ele sempre costuma aparecer. Nenhuma novidade, mas vários torcedores do Palmeiras o cornetaram. Acho que isso tem muito a ver com o atual momento do Verdão, time que só conquistou o Campeonato Paulista na atual temporada, eliminado na Copa do Brasil, na Libertadores da América e de forma antecipada nas oitavas de final, e hoje a 3 pontos do líder Botafogo no Campeonato Brasileiro. As críticas são justas? O Abel tem direito de frequentar a Fórmula 1 ou não? Use o espaço para comentário, quero saber a sua opinião, beleza? Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Palmeiras, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega deixando seu like, se inscreva também no canal, ativa o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço no coração, até o próximo vídeo, vamos pra cima.